Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiro do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do Masato Kodai, um dos heróis do livro Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela, que está aqui, não dá para ver direito, mas a fonte de pesquisa que eu mais usei para fazer esses vídeos foi o Guia da Trilogia, que é esse livrão aqui, que é um livro tanto de RPG dos livros do Leonel Caldela, da trilogia Tormenta, quanto um livro sobre os bastidores da criação do Caldela. Então tem muitas partes nesse livro que também falam sobre curiosidades, falam também sobre as inspirações do Caldela, como que ele criou alguns elementos, alguns personagens, algumas facções dentro da história. É parecido com outro livro que já citei muito aqui, do Eduardo Spohr, que é o Universo Expandido. Então, da mesma maneira que tem o livro expandido do Spohr, dos Filhos do Éden e da Batalha do Apocalipse, tem o Guia da Trilogia do Leonel Caldela. São propostas similares, né, de livros. E o Masato Kodai, ele é o samurai do time do Esquadrão do Inferno, que é como veio a ser conhecido os heróis do Inimigo do Mundo. E ele é bem interessante porque ele é o estrangeiro do grupo, né? E coisa que ele não é o único estrangeiro, mas ele é o arquétipo do estrangeiro. Isso é um dos motivos que eu sou particularmente contra a jornada do herói, sabe? A jornada do herói oferece muitos arquétipos, muitas fórmulas de bolo que o storytelling, sabe? O modo de contar a história não se limita a isso. E um dos arquétipos que eu lembre não é muito claro, não está na jornada do herói, é esse do estrangeiro, que é um arquétipo comum. A gente vai desde, por exemplo, o Raj do Big Bang Theory, né? Ele é o estrangeiro do grupo, tanto quanto no Dragon Age tem a Leliana, que ela é orlesiana, né? Quer dizer, ela é do reino da história principal, Ferelden, mas ela passou boa parte da vida dela em Orlês. Ela tem sotaque orlesiano, então a figura da Leliana no Dragon Age, né, é uma mulher que ela conhece o mundo inteiro, ela conhece histórias do mundo inteiro, ela já viajou o mundo, mas ela nunca esteve naquela nação que é Ferelden. Desde que ela é criança, que ela não volta em Ferelden, a mãe dela era fereldiana, mas ela, como adulta, nunca esteve em Ferelden. Então ela não conhece aquele mundo. E esse é o arquétipo do Masato Kodai. É um arquétipo bem interessante que existe em várias histórias e o Caldela usou. Então eu vou falar com mais profundidade nele aqui, tanto quanto já falei de outros personagens, tanto do Caldela quanto também de outros livros, caso você não conheça os outros vídeos aqui do canal. Vale bastante a pena conferir também, que eu já falei de Eduardo Spohr, já falei de Afonso Solano, já falei de Karen Soarelli, já falei de bastante conteúdo aqui. Confere aqui os vídeos que vão aparecer no card em algum momento aqui, tá bom? Enfim, o Masato Kodai, eu vou falar sobre aparência, comportamento, histórico, motivação e o diferencial desse personagem. Então, logo de cara, a aparência dele é de um samurai. Eu peguei aqui a página para mostrar. Eu só vendo um carro de som lá. Ferro velho. Sempre quando eu vou gravar aparece alguma coisa. Isso aqui é a arte do Masato Kodai. Eu vou esperar o carro passar. Aqui é a arte do Masato Kodai, esse samurai com duas espadas, e ele tem um símbolo de um tigre no peito dele. E então, é basicamente um guerreiro asiático, né, nipônico, com duas espadas. Eu vou falar mais delas mais pra frente. E ele veste essa armadura que é o Yoroi. Não sei pronunciar, tá? Desculpa. O Yoroi, que é a armadura lamelar, tá? Quando você fala em armadura de samurai, é essa armadura o Yoroi, às vezes chama de kabuto, mas kabuto é o elmo, tá? É aquele elmo que se vem pro lado, estilo Darth Vader. E a armadura é feita de forma lamelar, tá? Basicamente, a armadura lamelar, só para contextualizar aqui, é aquela armadura que tem plaquetas que são costuradas umas nas outras. Tem sempre uma costurinha assim, uma na outra. Que é usada não só, né, pelos samurais, mas o modo assim, que chegou assim mais... chegou mais próximo da perfeição, por assim dizer, né, foi o modo como os samurais usavam.
né? É uma armadura que não é comum na Europa medieval. Na Europa medieval, as armaduras ou eram cota de malha, que é aquela armadura por argolas, né? É um chainmail, que em inglês, né? Que é armadura de corrente, né? Se fosse traduzir ao pé da letra. Então são várias pequenas argolas de aço que ficam juntinhas e protegem. Ou então a brúnia, que é a armadura por escama, né? São várias plaquetas que formam plaquetas sobrepostas, que formam camadas de plaquetas estilo a escama de um peixe. Ou então a armadura de placa, que era maior, melhor, né? E em todos os sentidos já é muito melhor do que as outras, que protegia muito mais, né? A melhor armadura que já existiu na face da Terra foi a armadura de placas, a armadura completa de batalha. Enfim, como o logo de cara, né, é bem nítido, na hora que o Masato Kodai, ele é o único que não está com um grupo de início, né? O grupo conhece ele no começo da história. Então, logo de cara, vem isso, né? Pela aparência dele, vem alguém de longe, que ele não é alguém, ele não reconhece de onde ele vem, e tem alguém do grupo que vê e fala, pô, parece ser um samurai do Império de Jade, Tamura, que é o nome do Império, Império de Tamura, né? Enfim, então a aparência dele é bem simples, bem um arquétipo do samurai. O comportamento dele é aquele código de honra forte, né, que se imagine de um samurai, mas ele tem um desconhecimento do mundo além de Tamura. Então ele só conhece Tamura, o modo de vida dele é esse modo honrado, tá? Tudo que ele conhece se limita a isso, que é muita coisa, tá? Mas ele também tem uma grande ignorância em relação aos costumes de Arton, enquanto em Tamura, ele por ser um samurai é um nobre e ele tem uma autoridade, ele tem um prestígio, e isso não vale muita coisa nessa aventura dele, né? E ele vai aprendendo isso aos poucos, conforme ele vai conhecendo esse mundo que cada reino, enquanto ele vem de um império que tem uma lei só, ele vê que no reinado, cada reino funciona diferente, cada reino tem tradições diferentes, cada reino tem costumes, cada reino tem valores diferentes, e ele fica meio perdido nisso. Esse é o ponto do arquétipo, esse é o ponto mais interessante desse arquétipo do estrangeiro. Geralmente a figura do estrangeiro é aquela figura que tem um grande conhecimento, tá? Mas também tem uma grande ignorância. Ele vem com um conhecimento de valor, até para narrativa, geralmente, mas ele mesmo assim, ele precisa aprender os costumes desse lugar que é estranho para ele, que é novidade para ele. Tá? Então, isso o que, como eu falei, ele não é o único estrangeiro do grupo. Tem também o Artorius, que é o Minotauro, que vem de um Império de Tauron, que é do outro canto do continente, tá? E tem também a Andila, Dente de Ferro, que é a bárbara do grupo. Ela vem de uma tribo na Montanha Gelada, sabe? Então, eles também são estrangeiros, mas, por outro lado, eles já se acostumaram com Arton, já conhecem Arton. Eles têm o modo de vida deles, eles têm os valores pessoais deles que entram em conflito com esse mundo que eles estão conhecendo, né, esse reinado que eles estão conhecendo, mas eles já se acostumaram um pouquinho, estão já mais calejados. Enquanto pro Masato Kodai é tudo ainda muita novidade. Então ele ainda estranha muito mais. Isso que é interessante dele, isso que torna ele mais singular dentro da narrativa. A motivação dele é encontrar o Albino, que é o vilão da história. E no caso, essa missão dele é a missão que foi dada pelo Imperador. Então, para ele, sim, é uma missão praticamente divina. Tá? Se o Imperador mandou, praticamente tem o mesmo valor, o mesmo peso para ele quanto a ordem de um deus. Então, ele tem essa missão que para ele, sim, é indiscutível, sabe? Todos os outros podem, talvez, desistir por algum motivo que seja. Não tô fora, né? Não vai desistir da missão, não vale mais a pena. Para ele, isso é totalmente fora de cogitação. Né? Ele saiu do império dele, de Tamura, para encontrar esse Albino, e ele vai até o final. Então, e a motivação dele é unicamente isso. O que torna ele interessante, esse que é o ponto. Eu sempre falo que é muito importante ter uma motivação pessoal para cada personagem. E enquanto que a motivação do Masato Kodai é uma motivação que foi dada a ele, né? Não é exatamente uma motivação individual, não é uma ambição singular dele. Apesar disso, né,
o que torna ele interessante, o que contrabalanceia esse objetivo dele, que é um tanto genérico, basicamente cumprir a missão da história, né? Isso tudo que eu falei, dele estar conhecendo um mundo novo e estar conhecendo pessoas novas e estar se envolvendo com pessoas novas. Vou falar isso daqui a pouquinho. E o histórico dele é que ele é um executor imperial enviado nessa missão. Ele é o executor. Enquanto a figura de um executor, né, ocidental, medieval, gerante aquela figura do capuz, né, aquele capuz negro na cabeça e o machado, né, nessa cultura nipônica, né, nessa cultura de samurais, o executor é um samurai, né, então é um cavaleiro. Lembra um pouco o que a gente vê no primeiro episódio da série Game of Thrones e também no começo do livro, né, da Guerra dos Tronos, quando o Ned Stark, ele executa o criminoso. Que ele fala, não, quem dá a ordem de execução tem que empunhar a espada. Então, um pouco parecido com isso. O Masato Kodai é um samurai, também é um cavaleiro, também é o equivalente, né, a um cavaleiro medieval, de alguma forma, é uma figura de nobreza. E ele não delega a função de matar alguém. Pelo contrário, ele tem essa missão. Parte do status dele. O que torna ele muito conectado com uma figura da morte. Né? A função dele no Império é literalmente matar. Então, se eu fosse associar até um deus, né, ao Kodai, porque Tormenta tem 20 deuses, são muito influentes, né? A gente pensa primeiro em Lin Wu, porque ele é um samurai, e Lin Wu é esse deus da honra de samurais, tá? Mas eu penso muito também no deus da morte, no Ragnar, né? Talvez na versão mais humana dele, que é Lin, que chamava a versão humana do deus da morte. Então, eu vejo que ele tem essas duas influências nele, né? Tem a influência do samurai, da honra, mas também da morte e da execução. Isso define muito ele como personagem. E isso também conecta ele com a Nikaela, que é uma clériga da deusa da vida. Enquanto ela prega a vida, ela dedica a vida dela a preservar e pregar a vida, né? Ele dedica a vida dele a matar. Então, quando ele conhece ela, isso dá um choque nos dois, na verdade. Né? E ele fica fascinado com ela, porque enquanto a missão dele é matar, a missão dela é justamente jamais matar. Ela é proibida de matar de todas as formas. Né? Ela não pode tocar em arma, nem para se defender. Se ela tiver que morrer, ela morre. Mas ela não tira uma vida. Né? Esse é o dogma dela. Então, quando ele vê alguém que nunca matou e nem nunca vai matar, alguém que nunca vai sujar a própria mão de sangue, ele fica, né, fascinado com isso. Isso é um dos pontos que torna ele mais interessante, né? Essa relação que ele vai desenvolvendo com a Nikaela. Os dois serem tão opostos assim, de formas tão interessantes. Por fim, o diferencial dele é o fato dele ter essa morte em contraste com a vida, tá? Já meio que dei o spoiler já do diferencial dele. Mas além disso, como eu falei, eu ia explicar as armas dele. Ele usa a katana e a wakizashi. Só que ele luta a wakizashi dele tem uma propriedade mágica única, que é quem olhar para a lâmina dessa wakizashi vê a própria morte. Então, ele nunca olhou. Ele não sabe como que ele vai morrer, né? Mas ele carrega com ele um instrumento. Ele, obviamente, né, como todos os guerreiros, carrega instrumentos de morte, né? Todo mundo carrega uma espada, um machado, qualquer tipo de arma, né? É um instrumento que é feito para matar, né? Mas a wakizashi dele não é só apenas um instrumento que pode matar. Ela tem uma forma de uma mensageira da morte também, né? Por isso que eu acho que esse arquétipo da morte tá tão presente nesse personagem. E isso é um dos motivos que torna ele tão interessante também, tá? Enfim, então, o que eu vejo de diferença nele, o que torna ele, o que faz dele mais do que um samurai, quando a gente pensa, ele já tem essa visão bem consolidada, né, do samurai, do cavaleiro, da honra, né, da tradição, do desenvolvedor do Japão, né? Mas o que o Caldela trouxe, que faz esse personagem mais do que um cavaleiro, mais do que um guerreiro nipônico numa história de fantasia medieval, é tudo isso, né? É o fato dele
está cumprindo a função do estrangeiro na missão dele, então ele tem muito a aprender, né? Ele tem essa questão da arrogância dele, mas também tem essa questão de estar aprendendo muito. E ele tem também esse contraste da função dele de executor, da função dele de morte, e tem esse contraste constante com a vida, principalmente com a Nicaela, que ele se envolve assim de forma cada vez mais profunda ao longo da história. Então o Caldela consegue realmente pegar um arquétipo clássico, né, o samurai, o estrangeiro, e consegue trazer algo de singular, de interessante. Eu acho isso importante para todo mundo, tá? Toda história, acho que precisa, todo herói precisa ter algo de singular, algum elemento que você olha e fala, ok, isso daqui, né, eu não vejo com frequência. Isso aqui tornou o personagem autêntico, tá? Outro exemplo disso que eu posso citar, para não ficar só falando de um personagem só, comenta aqui embaixo, tá? Qual é o seu personagem favorito, tá? Que tem essa questão de trazer tanto o arquétipo clássico quanto um arquétipo também autêntico nele, né? Um que eu penso logo de cara, já emendando já para a pergunta que eu sempre faço no final dos vídeos, né? Eu digo que além do Kodai, quem me chama muito a atenção por ter essa questão de misturar arquétipos é o Thales do Dragon Age, que é o barbudo aqui, tá? Ele é o arqueiro e o líder, né? Então o arquétipo dele seria mais ou menos esse, né? Ele seria ao mesmo tempo o arqueiro do time e o líder do time. Ele seria até próximo ao Valen da Trilogia Tormenta, né? Do Mil do Mundo. Essa figura da pessoa que o grupo confia, da pessoa que o grupo segue, né? Da pessoa que o grupo deposita a esperança e a confiança. Mas o Thales, ele é meio elfo e ele sofre preconceito por isso. Então pro time, ele é o líder, né? Ele é uma figura assim carismática, é uma figura influente, né? Ele é quem consegue equilibrar os egos dos caras dele, ele é quem consegue realmente realmente unificar pessoas tão diferentes. O Valen e o Thales tem isso, né? Unificar pessoas tão singulares para um único objetivo. Mas o Thales tem isso de diferente. Ele é um meio-elfo, ele é meio que um renegado, ele tem um termo, underdog, que é o termo para isso em inglês, né? Que é a coisa da escória. Ele é visto como escória da sociedade, ele é um renegado, tá? Então ele nunca se sentiu nem aceito pelos elfos, nem pelos humanos por completo, por ser um mestiço. Então Thales é um bom exemplo. Ele é o líder, é o arqueiro, mas também é o renegado do time. Mas aqui embaixo, quem você conhece que também tem um arquétipo que chama sua atenção, que você gosta muito, né? Pode ser seu favorito, alguém que você lembra agora, que tem essa questão de ter um arquétipo clássico bem nítido, né? Como um samurai ou como um líder, mas também tem um outro arquétipo autêntico em uníssono com esse personagem, como por exemplo, né, o arquétipo da morte, né, e o arquétipo do renegado que a gente vê no Masato Kodai e, como eu lembrei agora, também do Thales do Dragon Age também. Eu acho os livros bem parecidos, sinceramente. Eu percebo que o Caldela se inspirou bastante. Não parecido da história, mas muitas ideias. O grupo em especial, né? Eu acho que o Caldela se inspirou muito no grupo do Dragonlance para criar o Inimigo do Mundo. Eu estou relendo agora, estou terminando o primeiro livro e estou percebendo muita coisa interessante na minha leitura. Blá, 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 blá. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social e lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020, então até amanhã.